Emilson, você começou numa vida que poderia não ter retorno, porque você poderia ter pego uma doença mais grave, né? Mas, menos mal, você, graças a Deus, não sofreu esse mal. Mas um outro mal te acometeu, que é o mal do adultério. Mas quando a gente sabe que a gente adultera, quando realmente já está com uma pessoa, já está tendo um relacionamento sério com essa pessoa, como é que esse adultério, de fato, entrou na sua vida? Bom, como eu terminei naquele bloco, esse colega apresentou hoje minha esposa, deu certo, realmente, eu apaixonei por ela, estamos casados, e só que esse Emilson velho da prostituição, eu casado, eu saí com esses amigos para tomar cerveja. Chegava em casa de manhã cedo, teve dias que eu já cheguei em casa sábado de tarde, e sempre era o pretexto de tomar cerveja, que eu era homem, eu tinha que ter o meu lazer, aquele egoísmo de casais. Eu queria até pedir isso para os casais que dialogassem mais. O homem coloca muito essa coisa de eu preciso do meu tempo, e não existe isso. Depois que casou, tem que assumir o casamento. E eu comecei a ir para a casa noturna. Esse Emilson antigo das casas de prostituição acabou nesse período que eu estava casado. Mas, porém, fala muito lá, gandaia, né? As gandaias continuaram, que é sair com os amigos e ir para as casas noturnas. Só que eu nunca fui com o intuito de ir lá para arrumar mulher. Eu ia sair mesmo para curtir com os colegas. Só que quando você dá a guarda para o inimigo, se eu estou num lugar e frequentando um lugar que todo dia está todo mundo ali caçando, tanto as mulheres estão indo para caçar homens e os homens para caçar as mulheres, infelizmente, um dia ia acontecer comigo. A gente não pode achar que é forte. E sem frequentar a igreja, aí estava totalmente aberto. E eu comecei, num dia lá, conheci uma pessoa e troca telefone, e-mail e tal, comecei a ter aquele processo de sedução. Isso. Como em casa, minha esposa, eu tenho que agradecer muito a Deus primeiro e depois ela, porque ela foi uma santa. Ela é uma santa, porque para aguentar o que ela passou e estarmos juntos hoje, mas eu vejo muita intervenção, minha esposa é evangélica, junto com meus 2 filhos, apesar dela não falar muito em Maria, mas eu já vejo a intervenção de Nossa Senhora aí, por quê? Ela foi uma pessoa que, no meu processo de adultério, ela foi uma pessoa... O silêncio de Maria teve muito presente. Ela não foi uma mulher de brigar, de revoltar. É claro que ela ficou chateada. Isso aí não tem como. Mas se ela tivesse revoltado, brigado, acho que hoje a gente não estaria junto. E nesse processo, ela aguentando essas coisas, eu chegando de manhã, eu chegando outro dia, eu chegando direto, e foi anos. E eu também esqueci de falar que eu mexia com a torcida organizada. No site do Atlético, ainda estou lá como presidente de uma das torcidas organizadas. Mas tá lá, mas eu não mexo mais com isso. E saía para Mineirão, e depois do jogo, saía com os amigos, né? E ela suportando. Até que um dia, eu com essa pessoa que eu tinha conhecido, começou a ficar mais sério, né, sair com ela, ter relação com ela, e ficou sério, apesar de eu nunca pensei em ter um caso sério. Mas ela, como uma pessoa também, que vinha de uma separação, e estava nessa carência, ela viu em mim esse homem, e eu não via com os mesmos olhos. É uma pessoa que tinha uma condição financeira boa, então me pegava no serviço, de carro, e as outras pessoas, os outros colegas que sempre gostaram de achar aqueles homens que gostam de aproveitar de mulher, né? Não era o meu caso, então eles viam como eu estaria aproveitando dessa pessoa. Então me buscava, me levava nos melhores lugares, viajava e não sei o quê. Foi levando aquilo. Só que um dia um cunhado meu me viu lá no Mercado Central, eu com essa pessoa. Aí, numa reunião de família da minha esposa, um domingo eu não fui e tal,
veio à tona tudo, e ela chegou em casa à noite e falou que me daria até a quarta-feira para me sair de casa. Como eu já estava numa vida boa, vamos dizer assim, eu nem discuti. Já estava dominado pelo adultério, nem discuti. E essa pessoa, muito sensível à minha situação, foi até fiadora da casa onde eu morei, próximo à minha mesmo, e eu dei um jeito de arrumar logo essa outra casa. Uns me ajudavam com um botijão de gás, outros... Eu montei uma casa rapidinho. E comecei, impus para os meus filhos, terça e quinta para me encontrá-los, e um final de semana no mês. Mas nós separamos só de copos, não separamos no papel. E fui levando isso por 2 anos e meio, 3 anos e meio. E minha vida era sair, me pegava do serviço, a gente ia para algum bar, tomava cerveja, eu ia para minha casa, ela ia para a casa dela, que ela também tinha a família dela. Graças a Deus eu nunca fui para morar com ela. Ela dormia comigo lá, mas embora eu dormia na casa dela, mas na sala, porque os filhos dela já eram até mais velhos também. E essa situação, no começo, tudo é gostoso, igual eu vejo muito testemunho de droga. No começo, o cara vai lá, né? É a lua de mel com o pecado, né? Os primeiros dias, os primeiros meses, tudo é uma aventura, tudo é sair do cotidiano, tudo é sair um pouco daquilo que é uma obrigação. É a lua de mel com o pecado mesmo, naquele processo ainda da sedução, mas depois a coisa começa a ter outro gosto. E quando eu saí de casa, essa menina mais velha minha, hoje 18, ela tinha 12 anos. A do meio, 10, e o menino 8. Então, para mim, no pecado, eu não tinha visão de sofrimento que eles tiveram. E a ponto do mais novo, na época, na escola, eu tive que conversar com um psicólogo, que afetou, mas eu não conseguia enxergar esse sofrimento deles. Apesar deles ficarem comigo em algum tempo, e até com essa pessoa também, saía com eles, mas eu não conseguia enxergar neles a tristeza, o sofrimento que causou. Aí eu comecei que nesse primeiro momento da minha saída de casa, eu não entrava na minha casa antiga. Só da rua pegava os meninos, ou os meninos iam onde eu morava e ficavam comigo, forçados. Que tipo de conversa você tinha com os seus filhos quando você queria vê-los? Ou não existia diálogo, era só para ficar junto? Como é que você, como pai, claro que a gente tem consciência de que está fazendo algo errado, mas que tipo de conversa você conseguia ter com os seus filhos quando você ia visitá-los? Não tinha. Não tinha. Não tinha. A conversa era eu tentar agradar. É a lei da compensação. Tentar agradar. Eu queria que, para não perder a referência de pai, que eles ficassem comigo. Mas não é assim. Aí a gente vê depois que não é assim. E eu faço essa pergunta porque somos adultos, até então namoramos, noivamos, casamos, e por algum motivo nos separamos, né? Quando eu digo nos separamos, estou dizendo assim, incluindo todos nós, seres humanos. E de repente vem aquela velha frase, né? Eu tenho direito de ser feliz. Claro que você tem o direito de ser feliz, só que você está esquecendo dos deveres, né? Todo mundo tem direito de ser feliz. Eu tenho direito de ser feliz, você tem direito de ser feliz, todo mundo tem direito de ser feliz. Só que quando você namora, fica noivo, se prepara para o casamento, casa, o futuro marido tem sua lista de convidados, a futura esposa tem sua lista de convidados, e padrinhos de um lado, padrinhos do testemunhas, padre. Todo mundo presencia uma cerimônia, né, um matrimônio, né, um sacramento, e depois você casa, vai para a lua de mel e continua. Tudo. Aí vem os filhos, e de repente vem, por algum motivo,
a vontade de se separar. E vem essa frase: é porque eu tenho direito de ser feliz. Mas ninguém pensa. Por isso, se você está num processo agora de separação, talvez você também não esteja pensando nisso. E o meu filho? E a minha filha? Aí vem essa não, ele tem direito de ficar comigo, eu tenho direito de ficar com ele. Para quê? Vai conversar sobre o quê? Vai falar por que separou? Que você tem direito de ser feliz? Quem pensa neles? Quer dizer, é uma situação que hoje, graças a Deus, um homem restaurado em Jesus Amém. Cristo, os filhos até entendem tudo isso, tanto é que você está numa televisão em rede nacional testemunhando isso. É uma bênção poder testemunhar isso para salvar muitas pessoas, mas no momento, na época do acontecimento, era muito duro. O que você falou é importante. Eu queria reforçar mesmo com os casais, porque é o egoísmo, né? Eu falava isso que você falou mesmo, com todos os colegas na época, porque ninguém entendeu a separação. Porque a nossa separação, desde quando eu comecei a namorar, nós nunca brigamos de separar. Nunca brigamos, nunca discutimos. Por mais que eu sofresse, outra coisa também, tem que ter diálogo. Não tinha diálogo. Não tinha briga, porque também não tinha diálogo. Então, eu via coisas erradas, ficava calado. Ela também ficava calada. Então, aí quando eu separei, o pessoal perguntava, eu falava, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Mas a gente, quando casa, a gente casa para fazer o outro feliz. Tem que entender isso, porque se ambos pensassem assim, o casal seria feliz. Você quer me fazer feliz, ela quer me fazer feliz. Então, isso realmente a gente fala. Eu quero ser feliz. Mas atropelando os filhos, atropelando a esposa e todo o contexto, como você falou. Quem participou da cerimônia, seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, seus cunhados, seus irmãos. Ninguém entende por que separou. Você fica tentando justificar. Até na época eu punha muita desculpa, porque antes da gente separar, eu punha uma das desculpas, esse fato da minha esposa ter ido para a igreja evangélica. Apesar de eu ser católico e não praticante, de vez em quando, quando eu cismava, eu ia à missa. Mas eu costumava fazer as orações da noite com meus filhos, na cama, anjo da guarda, Ave Maria, Pai Nosso, antes de dormir. E eu perdi isso tudo. Aí eu jogava essa na culpa comigo e com quem eu conversava. Ela levou meus filhos para a igreja e pondo desculpa nisso, arrumava um meio de ser um motivo de separação. E não era. Depois eu vi que, de uma certa forma, até ajudou, porque se ela estivesse também no mundão, talvez ela tinha arrumado uma outra pessoa. Então, e aí esse não tinha tempo volta. de separação e adultério durou quanto tempo? Não sei se foi 3 anos completos, ou se não foi 3 anos completos, foi quase 3 anos. 3 anos morando fora de casa. Fora de casa. Com uma outra pessoa. Não, sozinho, né? Sozinho. Com a outra. Sim. Com, Tendo namorando, que eu falava. Namorando. Apresentava como cara de pau a minha namorada. Quer dizer, em 3 anos, o que você julga ter perdido, a sua maior perda nesses 3 anos? Se você pudesse olhar para trás, nesses 3 anos, o que eu mais perdi e que me faz falta ainda hoje, é claro que Deus é Senhor do tempo, Ele recupera tudo, para Ele 1 ano é como 1 minuto, e 1 minuto como 1 ano, mas o que você acha que nesses 3 anos você mais perdeu? Eu perdi o tempo com meus filhos. O tempo com a minha esposa, eu não falo que eu perdi assim, por quê? Se eu tivesse esses 3 anos do jeito que a gente estaria do mesmo jeito. Mas o tempo com os filhos, porque eles crescem rápido demais, a gente perde esse tempo de escola mesmo, a idade que eles estavam, né? A menina com 12 anos, 11 para 12 anos. Então, foi uma revolta que, graças a Deus, hoje, está curada. Está curado. Fala esse nome de Jesus, está curado. Porque nós conversamos muito. Mas a perda maior, acho que foi essa, com os meus filhos.